pedido a Deus que tenha a revelação da palavra, me dê diferentes assuntos, né? De leitura, porque já que nós não lemos a Bíblia em casa, nós vamos ler na igreja, né? Então o Senhor tem dado diferentes trechos da palavra de Deus e assuntos também. Então hoje o Senhor me revelou essa palavra, irmãos, 4 de Jeremias. Mas não se assustam não, é bênção, é bênção. Jardim Paulista, sábado, 6 de setembro de 2025. Acharam, Jeremias? Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as suas abominações de diante de mim, não mandarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as gentes, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tai o prepúcio dos vossos corações. Os homens de Judá, os habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha mais sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortes, arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa. Não pareis, porque eu trago um mal do norte e uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor nas nações, e ele já partiu, e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as suas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nelas. Por isso cingi-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo, a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra até a alma. Naquele tempo se dirá este povo a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar nem para limpar. Um vento me virá a mim de grande veemência. Agora também eu pronunciarei juízos contra ele. Eis que virão subindo como nuvens, e os seus carros como uma tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. E até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Porque uma voz anuncia desde Dan, e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isso às nações, fazei ouvir contra Jerusalém, e vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as suas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a iniquidade que de tão amargosa te chega até o coração. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, a minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira, e ouvireis a voz da trombeta, deveras o meu povo está louco. Já me não conhece, são filhos necios e não entendidos, sábios são para mal fazer,
mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros se estremeciam. Observei, e vi que homem nenhum havia, e que de todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, e de todo, porém, eu não consumirei. Por isso lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim eu disse. Assim eu propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. O clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiam todas as cidades. Entraram pelas nuvens e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião ofegante, que estende as suas mãos dizendo, ó ai de mim, agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Deus falando com o profeta, sua intenção, seus pensamentos, sua tristeza, sua amargura. E graças a Deus encontrou alguém que ouvia, que o temia e que nele cria. E gravou isso para todos nós. Em que situação chegou o povo de Deus? Fica até difícil dizer povo de Deus, porque ficou um povo sem Deus. Um povo de Deus não pratica essas iniquidades, esses pecados. É um povo santo, ordeiro, de boas obras, que teme a Deus por amá-lo, por adorá-lo, seu santo filho, e impulsionado, inspirado, inspiração de Deus, superior à inspiração do homem, seus pensamentos, seus sentimentos, seus afetos. Inspiração de Deus, poderoso, para ser doutrinado, ensinado, iluminado, receber sinais, prodígios, maravilhas, revelações, visões, ter uma santa análise do que acontece, do que se sucede, do que se passa nele, em primeiro lugar, na sua alma, e depois no mundo também, em volta dele, e dizer povo de Deus, eu acho que é um povo sem Deus. Um povo com Deus tem os sinais de Deus e não tem os sinais do mundo. É pesada, sinto o peso, sinto, sente o peso, é para sentir o peso mesmo. Nós estamos tornando muito leve o fardo e o jugo.
ele não é tão leve, ele é pesado de responsabilidade, de compromissos, de realidade e realizações a ser feita diante de Deus, o Criador. E temos um ajudador, temos um consolador. Eles tiveram homens poderosos, Abraão, Moisés, Jacó, Elias, Eliseu, Abraão, Moisés, Josué, Isaías, Jeremias, mas hoje nós temos o Filho de Deus como companheiro. A palavra vinha pelos profetas, hoje vem pelo Filho de Deus, pelo Espírito Santo. Sim, continua usando do homem para que haja comparação, para que haja credibilidade no próprio homem. Creiamos uns nos outros. Quando temos o temor e o amor de Deus, temos a sinceridade e a pureza, e fazemos um contrato com o Filho de Deus. Temos que crer nos que creem em Deus. Temos que crer nos que falam por Deus na terra. E que amam a Deus. E que têm as obras de Deus. Temos que amar a igreja de Deus. Desde que ela tenha sempre os sinais de Deus. Nossa fé não é cega. Nossa fé é viva. Tem luz, tem entendimento, tem sabedoria, tem equilíbrio, tem balança, tem metro. Não estamos aqui por qualquer vaidade, ilusão, fantasia. Estamos aqui porque cremos que estamos servindo o Deus que fez os céus e a terra. Queridos e amados irmãos, não é um jogo. Não pode ser uma incerteza. Não pode ser uma disputa. Não pode ser uma busca inútil. Não pode ser um desejo profano. Tem que ser tudo puro, fiel, verdadeiro, santo, sincero, idôneo, com fidelidade. Porque depois de caminharmos tudo, anos e anos e anos, e chegarmos ou no momento da partida novo, ou criança, ou meia-idade, e foi tudo ilusão, a salvação virará uma ilusão também. A nossa salvação tem que ser real. Tem que ser sentida, provada, doída, dolorosa às vezes, prazerosa às vezes. Nos faz chorar, nos faz gemer. Às vezes é pesado demais, às vezes está leve demais. E quando está pesada, nós lembramos de Deus. Quando está leve, nós batemos asas. E temos uma inconstância na nossa vida. Não podemos ser inconstantes, ser interrompido, ser baixos em cima. Temos que ter um nível de santidade e de pureza. E temos que mostrar ao mundo que somos povo de Deus. Cidades completamente vazias, mortas, vazias, sem habitantes, e hoje não está vazia de pessoas, está vazia de moral, de caráter, de dignidade, de honra, vazia de Deus, de vergonha, de pudor.
Será que o Senhor olha para essa cidade, para esses países e para o mundo hoje e pode dizer: humanos? São humanos? Têm almas? Vamos dar glória a Deus, que Ele está vendo nós aqui no Jardim Paulista e está dizendo: ainda tem humanos na face da terra. Ainda tem povo que me ama, que me adora, que me serve, que é sincero. Se tiver 5, tu salvas a cidade. Foi 5, né? 5. Tinha 5? Foi os 5, não foi? Se tiver 5, eu salvo a cidade. Aqui tem mais do que 5. Somos em mais de 5 milhões. Vamos dar glória a Deus pela obra de salvação. Por um vale a pena, quanto mais por bilhões. E o Senhor olha na terra, tem humanos aí, tem gente aí, tem raciocínio, tem moral, tem caráter, tem amor de Deus? Não. Tem temor de Deus? Não. Mas ama o filho, ama a filha, ama a família, ama a si próprio? Não. Ama a carnalidade, ama o pecado, ama a sensualidade, ama o conforto, ama não fazer nada, ama estar drogado, embriagado, fantasiado, pintada. Ofendem o Criador. Aqui diz pintura. Nem que o mundo se pintasse, aqui diz assim, nem que o mundo se pintasse, nem que o mundo se pinte em volta dos seus olhos com antimônio, debalde te farias bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Irmãos, desonram o próprio corpo, se tatuam, se pintam, e o inimigo pinta o mundo de uma maneira em que não é a verdade, é ilusão, é fantasia, é uma tela, é só aparência. Estão pintando os homens de fraco, de verdadeiros bonecos na mão do adversário da nossa alma. Estão pintando o homem como ele quer pintar o homem. Pintar o homem quer dizer fazer do homem o que eles querem de peteca, e das mulheres também. Os ídolos estão aí. E os ídolos são impostos, os ídolos são engrandecidos, os ídolos são enriquecidos, os ídolos têm todo o apoio da mídia, e as criancinhas já crescem querendo ser um ídolo, querendo ser isso, querendo ser aquilo, para que tenha dinheiro, tenha fama, tenha glória, tenha homens, tenha as mulheres, tenha conforto, tenha avião, e cria os seus ídolos, porque a mídia precisa do ídolo, a propaganda precisa do ídolo, o rádio precisa do ídolo, a televisão precisa do ídolo. E hoje Deus vai derrubar muito ídolo que está no coração desse povo, em nome de Jesus Cristo. Criam ídolos, favorecem os ídolos, fazem eles deuses. Exemplo. Falam de política, falam de tudo quanto é coisa, e pouco sabem das coisas. Pouco participam do mundo, porque estão fechados na sua própria idolatria, na sua própria prisão, com que os estão explorando. Quem sabe tem alguém aqui querendo ser artista, querendo ser modelo, querendo ser um ídolo lá fora. Dá glória a Deus. Salamaia, seja uma ovelhinha aqui, e aleluia, uma alma no reino da glória dos céus. É uma prisão até a exploração. Quando acaba a exploração, é que nem a cana que é moída. Tirou o caldo, o bagaço vai pro lixo. A velhice chega, as pernas doem, o rosto envelhece, a corcunda vem, as rugas caem, os prazeres terminam. Não querem mais o que eles querem, que é carne, beleza, sexo, ilusão, fantasia.
E hoje Deus me mandou ler esta palavra. Não adianta, irmão, nós usar máscara, nos pintar por fora. Nós temos que o Senhor tem que nos mexer por dentro de nós. Aqui diz assim, a invasão estrangeira, anunciada e escrita. Ele interpretou, era influência. Balaão era uma influência maligna, mas aqui já passou o tempo de Balaão. Aqui passou o que estava em volta do povo. A influência, a liberdade, a carnalidade, sem Deus, sem amor à pátria. Porque a pátria que eles estavam foi Deus que deu. E Deus falou, enquanto vocês forem fiéis, vocês têm essa pátria. Mas o dia que vocês forem fiéis, vocês vão perder essa pátria. Seja fiel para manter a pátria. E vinha as influências. E dominou o povo de Deus. Separou tudo. O Senhor já mandou a palavra uma vez aqui. Vocês não se incomodam que a palavra dura um pouco hoje? Se incomoda? O Senhor tem falado aqui, queridos e amados irmãos. Deus. Eles foram se deixando influenciar, deixando as coisas entrar e se levar também. Não foi a espada, não foi a lança, foi o pecado, foi o mundanismo, foi a idolatria, as magias, as vaidades. Já tinha droga, já tinha ópio, já tinha ervas famosas antigamente. O Egito era um centro de magia negra, bruxarias, coisas terríveis. Eles tinham ervas que conservavam o corpo até hoje, múmias, sabedoria, e muita sabedoria maligna. Mas o Senhor tirou o povo de Deus de lá para servir a Deus em espírito e em verdade, e colocou num lugar em que a terra era deles, eles eram libertos, só serviam a Deus. E o Senhor ia falando assim, agora há pouco, e o pensamento de Deus, o Senhor já me deu aqui, os pensamentos de Deus. Vou tirar meu povo do Egito, vou reservar uma terra para eles, vou dar um mandamento, e vou abençoar eles para sempre, e vou habitar entre eles, e vou guardar eles de todos os seus inimigos. E vai ser uma nação santa. Vão me servir em espírito e em verdade. Não vai ter bandido, não vai ter ladrão, não vai ter escravidão. Se você ler a Bíblia, essa é a intenção de Deus. Você lê a Bíblia. E vai ser uma maravilha. Glória a Deus. Vocês pensam que quando o Senhor tirou o povo do Egito, todos estavam esperando uma libertação? A maioria não. O Senhor ouviu os fiéis. O Senhor ouviu os fiéis. Não ouviu os pecadores. O Senhor ouviu os fiéis. Muitos estavam na idolatria, adorando outros deuses, feitiçarias, bruxarias, na imundície, no pecado, pior do que os egípcios. E o pensamento de Deus, vou ter um povo zeloso, especial, escolhido de boas obras, vai ser um povo meu, vou andar no meio deles, vou fazer prodígios, maravilha, e ninguém vai dominar o meu povo, vai ser livre para sempre. E vão ser santos agora entre o povo. Ah, glória a Deus. Quando eu tiver a terra, pensamento de Deus até agora, pensamento do homem maligno. Ah, quando eu estiver lá, vou ter meus escravos, vou ter minhas escravas, vou ter minhas mulheres, vou ter minhas concubinas, vou ter minha vida, vou ter riqueza, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um é o pensamento de Deus e outro é o pensamento do homem. E deu no que deu tudo isto.
E hoje o Senhor nos trouxe essa oportunidade e tempo de pregar também. Glória a Deus nas alturas. Certo, irmão? Não vamos exagerar. Vamos usar o tempo pelo Espírito Santo. Mas boa é esta palavra que Deus está mandando, irmãos. O que é que está se passando hoje na face da terra? O mundo está nessas condições. O Senhor nos tirou do mundo. Mas ainda continuamos no mundo. Tirou-nos da garra do mundo. Não tirou nós do mundo. Não livrou os 3 hebreus do fogo. Não livrou. Eles estiveram no fogo, mas não se queimaram. O Senhor deixa nós no fogo, mas nós não podemos se queimar. Jogou na boca do leão, mas os leões não comeram. Estamos no fogo, estamos na boca do leão. O fogo não consome e os leões não podem nos comer. Vivemos entre eles. Eles vivem entre nós e em redor de nós. Mas a força está em nós. O poder está em nós. O poder não está neles. A graça está em nós. A virtude está em nós. Os sinais de Deus estão em nós. Porque o Senhor falou, fogo não queima. Xalamaia. Leão, não coma. E Deus vai falar agora para o demônio. Demônio, não mate. Não roube. Não faça o meu povo pecar. Porque é a minha herança na terra. Um dia, inimigo, nós estaremos livres do teu poder, da tua sedução. Hoje estamos na carne, né, irmãos? Um dia essa carne perecerá. Estaremos livres de toda tentação. E hoje as coisas estão entrando na obra de Deus. Os estrangeiros estão entrando na obra de Deus. Estrangeiro que não faz parte do povo de Deus. Estrangeiro aquele que não nasceu na terra. Não é da pátria. Não ama a pátria. É um estrangeiro. Não se importa com a pátria. Quer enfraquecer a pátria. E hoje o povo de Deus está sendo visitado pela estrangeira. Invasão estrangeira. Já não se distingue mais o crente pelo falar, pela roupa, pelo cabelo, pelo casamento. Pelos locais que ele frequenta. Não se distingue mais. Não se achava crente em diversos lugares. Hoje está cheio de crente nesses lugares. Vocês ficam quietinhos, né? Olha a invasão estrangeira. Outros espíritos estão entrando. Estamos sem fronteira. Estamos sem muralha. A muralha é a doutrina, é o temor, é o amor a Deus, é o amor à obra de Deus. Represento. Não sou nada, mas sou um simples crente. O mundo tem que ver em mim a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho que mostrar a paz, a luz, a santidade, a pureza, a lealdade, o amor de Deus, as obras de Deus. Mas a influência estrangeira já não se vê mais, irmãos. Não se distingue mais, não. Não se distingue. Nós íamos viajar e tinha tempo demais, que nós éramos meio mineiro para viajar, chegava cedo, né?
e ficava olhando assim. Irmão, vamos ver quem é crente aqui. Aquela senhora lá é crente. De um jeito a gente chegava nela. Sou crente, sim. Congrego. Congrego na congregação cristã no Brasil. Hoje você olha, você não sabe quem é crente, não. Eu não vou perguntar se é verdade, não, porque é verdade isso aqui. Você olha. O rosto, a feição. Em primeiro lugar, a feição. Misericórdia do irmão Paulinho, irmãos. Misericórdia do irmão. A expressão do rosto. A expressão do rosto fala quem a pessoa é. É um santo, é uma santa, é um inocente. Tem pureza nesta pessoa, tem lealdade nesta pessoa, tem sinceridade nesta pessoa. Não é um iracundo, não é um revoltado, não é um frustrado. A expressão do rosto dela, expressa o que a alma dela tem. Agora, não sou contra se precisa, faz plástica, acabou a expressão. Já não pode mais abrir os olhos, porque se vai dar risada, a língua sai para fora. E perdoa o que eu vou falar, irmão. Perdoa, irmão Paulinho. Eu procuro ser inspirado por Deus. Mas não é só a plástica. O que as irmãs põem no rosto, tira toda a expressão. Vira uma máscara. Vira umas pessoas sem sentimento. Não tem expressão. Expressão do rosto. Não tem expressão. Eu não sei que reboque que vocês põem na cara, que eu não sei como é que faz. Que me perdoa, irmãos. É rica a expressão do homem. É bela a expressão do homem e da mulher natural. Hoje, a invasão estrangeira está demais. Costumes, palavras, assuntos, lugares, eventos, shows. Ajuda aí o que mais que tem. Shows. O que mais que tem? Ninguém sabe nada. Hã? YouTube? Tem de tudo. Nós não íamos, irmãos. Nós não participávamos. Nunca participamos. Tem lugares que jamais vão ver nós lá. O Senhor nunca vai ver nós em lugares que Ele não quer. Se acontecesse com nós, olha, a hora voou, irmãos. Eu lembrei hoje, e não está ligado a esta palavra, não. Não vou falar o nome dele. Ele foi um cooperador muito fiel. Ele recebeu testemunho e ele ia na Avenida São João, tinha um cinema lá que passava filme pornográfico. Não, não era filme. Era filme, né? Não era filme, era teatro. Era teatro pornográfico. E ele era um freguesão. E ele recebeu o testemunho e começou a congregar. E continuou indo lá. E o Senhor falou para ele, não vem mais. Eu vou te destruir. Mas ele foi. Aí chegou uma vez que ele foi,
na Avenida São João. E ele parou na porta assim para ver os cartazes, né? Aquelas mulheres tudo nuas, seminua. E ele parou assim, caiu. O senhor falou, não entra. Eu vou só dessa vez. E uma marquise de 2.000 quilos desabou em cima dele assim, caiu nos pés dele assim. O senhor falou, você vai entrar? Nunca mais. Ah, se caísse as marquises, irmãos. Mas que essa palavra seja uma barreira para vocês não entrar mais. O estrangeiro está entrando, irmãos, nas casas, nas famílias, e o pior que entra na alma, na carne, causa divisão, causa estranheza, se estranham, não se aceitam, não se respeitam, e entra o pecado e a morte. E hoje Deus me deu esta palavra. Põe algum estrangeiro que está entrando dentro da tua casa para fora, em nome de Jesus Cristo. As doutrinas estranhas, os pecados estranhos, o mundo que está lá fora, a idolatria que está lá fora. Não é possível, queridos irmãos, não é admissível. Não somos santos, não somos salvos ainda só no final da nossa jornada. Mas nos indignamos perante as coisas. E pensamos em nós mesmos. E dentro de nós mesmos, queridos irmãos, que ofensa. Que ofensa. Mais que ofensa. Mais que ofensa. Que afronta. Que desdém. Que desprezo. De vez de seguir o exemplo de Jesus Cristo, se vestir das roupas de Jesus Cristo, não digo a calça, vestido, não, saiote, estou falando a roupa do moral, de vez de se vestir de Jesus Cristo, de Cristo como exemplo, de Deus como exemplo, a pessoa deixa de ser imitador de Cristo para imitar um ídolo, um artista, um cantor, um jogador de futebol, um isso, aquilo, ou pelo outro, um pecador, um filho de Deus, fantasiado de ídolos. O ídolo consegue fazer essa proeza e Deus não consegue. O diabo consegue converter e Deus não consegue? Vocês têm Deus? Vocês têm Deus? Estou sentindo o peso da palavra, assim. Quem tem Deus, anda conforme Deus, conforme sua palavra, sua doutrina. Porque dizer que é por dentro. A obra de Deus começa por dentro e termina por fora. Como é que está por fora? Começou por dentro. Como é que está a nossa vida hoje? Dá um glória a Deus. E as coisas se tornaram, já vai terminar. Não é que eu estou abusando não, irmãos. Mas eu acho que vocês têm o Espírito Santo para sentir. As coisas estão modificando. Não é só o mundo que vem vindo para dentro.
é nós que estamos indo para o mundo também. E hoje Deus manda esse alerta. Cuidado que assim nós vamos perder o Senhor. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração.